Meus filhos, ela é filha da pastora Sara, né? Agora é pastora Sara. Trocaram-se os papéis. Mas eu estou muito contente. Porque quando eles eram pequenos, eu falei, vocês têm que ser melhor do que eu. Eu estou dando estudo que eu não tive. Vocês têm que ser melhores do que eu. Aí o Teófilo prega, ele sempre me pergunta, mãe, como foi? Eu falo, foi bom, você é muito inteligente, você apresentou muito bem. Por quê? Você achava que eu era burro? Eu falo, não, eu já sabia que você era inteligente, mas não tão inteligente. Mas toda vez que ele prega, ele fala, mãe, o que você achou? Então, mas não falo mais, porque já foi falado. Mas eu sempre falo, que bom, vocês me ultrapassaram. Então eu me sinto assim, eu estou na época ainda, no período de transição, se vocês me entendem. Então, quando a gente está em transição, a gente vai pisando, né? Aos poucos. Mas deixei a igreja com o Teófilo e 5 anos agora, né? Então, os 2 anos foram para trabalhar bem com ele, 3 anos, depois 2 anos juntos, e agora a gente soltou, né? Mas eu confesso que eu falo assim, e eu, Deus? E Deus começou a me mostrar muitas coisas para eu fazer. Então, eu estou na época de transição. Então, eu tenho estudado muito psicologia. Bom, sempre estudei teologia e psicologia desde 1972. Acho que alguns nem tinham nascido e nunca parei, né? De estudar porque a gente precisa. Agora estou precisando estudar até tecnologia, porque não entra na minha cabeça. Esse negócio aí de deslizar o dedinho, apertar, toda hora estou pedindo socorro, né? Mas a gente tem que tentar, né? Então, mas eu tenho estudado assim também, e como soube que era de mulheres, falei sobre a mulher. Não é? Tem um período. E eu queria ver, ao longo da história, junto conosco, vamos fazer uma revisão, tá? Da história da humanidade, ao longo dos anos, como que a mulher tem passado por estágios e transformações diferentes. E sabemos que, historicamente, na história da humanidade, né, existem períodos de construção e desconstrução. Construção e desconstrução. E eu penso, né, que nós estamos numa época de desconstrução, porque tudo é muito diferente. Eu acho que tem gente da minha idade, né? 76 para cima, 70. Quando fiz 70 anos, minha memória foi muito afetada. Então, não me levem a mal quando esqueço o nome. Quando eu dava aula na escola, sempre fui professora, dava aula 4 aulas de manhã, 4 à noite, assim por diante. Eu sabia nome, sobrenome de todo mundo, até o número da chamada, né, da lista de chamadas, sabia de cor. Mas agora o que mais esqueço é nome, então me desculpem. Mas a pastora Lígia nunca esqueci, pastor Samuel nunca esqueci. Deus fez uma conexão muito, muito gostosa anos atrás, né? E sempre tive muitas boas lembranças deles. E estar junto, que privilégio, que honra. Eu estou me sentindo muito em casa. E a pastora Velma foi esse link, né, para nos reunir. É muito bom. É bom ver, eu falo, que herança, né? Que família da pastora Lígia, do pastor Samuel, netos e bisnetos, todos. Eu falo, que coisa linda. Eu achava que já era muito da minha família, mas somos 8 irmãos. Temos 14 pastores entre os sobrinhos. Os netos ainda são pequenos, estão começando ainda. Amém, amém. Eu recebo essa profecia. Então, e eu acho que as pessoas da minha idade podem ver como o mundo está mudando. Acho que mesmo jovens, né? Pessoas da minha idade, da meia idade, têm vindo como as coisas têm mudado, né? Os valores têm mudado. E o modo de pensar tem mudado. Estamos vivendo a época pós-moderna, século 21. E cada século teve uma característica. Aliás, uma não, algumas características.
Eu não sei, mas eu fico muito, sabe? Às vezes eu fico boba de ver, meu Deus, como que pode? Como que pode isso? Como que estão? Como que estão? Eu não sei se algumas pessoas pensam assim como eu. Às vezes eu fico assustada e falo, meu Deus, onde vamos parar? Então, quanto mais nós pensamos, onde vamos parar? Eu falo, que bom que Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. A palavra de Deus é sempre a mesma. Não passará. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é a minha segurança. Eu creio que de muitas da minha idade, né? Que não vai mudar. Deus não muda, né? A sociedade muda, vem com coisas novas, não é? E a desconstrução, por exemplo, um exemplozinho, né? Vem com... Falei, Teófilo, calça furada? Mamãe, eu comprei na Alemanha, custou bastante. Falei, meu Deus, o gosto. Falou, é do joelho. Eu falei, é porque você ora bastante. Está de joelhos. Mas esse é um detalhezinho, eu não estou criticando, porque eu sei que é moda, né? E é chique, é caro, é chique, né? Como dizem os jovens. Então, mas as coisas estão diferentes, né? Gostam de coisas tortas. Olha, até minha blusa é torta. Não é? Então o gosto mudou, as coisas mudaram, não são mais como as coisas na minha época de menina, de mocinha, né? Então eu confesso que ainda estou lutando, sabe? Lutando para entender, para trazer, como trazer os princípios bíblicos para uma sociedade tão diferente, que pensa tão diferente, que age tão diferente, não é? Então essa tem sido a minha luta por uns 5, 6 anos, né? E então tenho vasculhado, estudado bastante. Então eu gostaria de falar um pouquinho uma trajetória do lugar da mulher, né? Na história da humanidade. À noite eu vou falar um pouco sobre a sociedade e família, né? Mas nós há coisas que nós temos que aceitar como realidade. A mulher foi feita depois de Adão, né? Então, a mulher foi formada de Adão. E nós vemos assim que muitas mulheres, ao longo da história, nos anos 60, por exemplo, Simone de Beauvoir, ela levantou um movimento. E foi bom esse movimento em parte, porque as mulheres passaram a ser valorizadas. Mas esse problema existia desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento, não é? Haja vista que no Antigo Testamento as mulheres e as crianças não eram nem contadas no recenseamento. Quem veio trazer o valor, a dignidade da mulher, da criança, foi Jesus. E alguns filósofos que não são cristãos ou nem judeus acharam que Jesus era um grande revolucionário. Mas não, é que ele cumpriu toda a lei. E agora ele veio trazer a graça. Agora nós não temos que seguir a Deus porque tem que seguir, mas a graça nos dá esse prazer. Eu sigo a Jesus porque eu quero, porque eu amo. Não é? Então, as leis existem ainda. 10 mandamentos, eu falo, não caíram da moda, né? Boa educação, polidez, não caíram da moda. Mas, agora nós estamos numa época, depois que Jesus ressuscitou, nós seguimos a Bíblia inteira, não só o Novo Testamento, por amor. Nós nos apegamos a Deus por amor. Não por necessidade, porque sem Ele eu não vivo, não consigo isso, não. Isso é uma verdade, mas é bem melhor quando nós nos apegamos a Deus por amor e não para mendigar misericórdia, mendigar soluções, mendigar coisas boas, que, entre aspas, né? Porque coisa boa é o Senhor mesmo. Mas, primeiro nós vamos lá na história da humanidade, em que a Eva foi feita de Adão. Então, isso é um problema para as mulheres, no sentido geral, não vocês. Ali, algum lugar. E as mulheres querem, né? Querem se igualar, querem ter seus direitos. Não é mal,
tem seu valor, que nem eu disse, Simone de Beauvoir trouxe um certo valor, porque as mulheres eram muito desclassificadas, segunda classe, mas as pessoas usaram isso para o extremo. Sabe que o diabo faz isso com a gente, né? A gente na mão do... Ele quer fazer, mas ele não consegue conosco. Mas ele quer fazer. Ele quer fazer a gente como um pêndulo, de um extremo para outro extremo, de um extremo para outro extremo. Mas quando a gente vai crescendo em Jesus, o pêndulo se centraliza em Jesus. É o equilíbrio, não é? É a satisfação em todas as áreas da nossa vida. E nós sabemos que houve consequência na queda da humanidade, do primeiro casal. Então, se nós lemos em Gênesis 3, 16, 19, nós vemos uma lista de muita tristeza. Mas é o natural. Uma amiga minha falou assim, bom, eu fui batizada no Espírito Santo, então eu não posso mais ter TPM. Não posso mais ter TPM. Mas nós somos corpo. Né? Fomos resgatados no Espírito, estamos sendo resgatados na alma e um dia seremos resgatados na glorificação. Teremos um corpo sem micróbios, sem vírus, sem nada, sem célula ruim, não é? Nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo como o de Jesus ressuscitado, de anjo, não é? E no céu não vai mais precisar de casamento, não é? Por enquanto todo mundo quer casar e tem problema de casamento, não é? Mas casou tem que aguentar, né? E tem que viver bem. Então, mas vou falar algumas coisas como ajudarão a nós entendermos quem somos nós como mulher, né? E a mulher sempre é mulher. Estão falando essa coisa de ideologia de gêneros, coisa do diabo mesmo, né? Coisa louca. Mas nós somos mulheres, né? Agora, a função é igual. Não importa que é século 21. Com toda essa ideologia, essas loucuras, nós temos a mesma função de mulher. O papel é que muda. Não é? Papel é filha, não é? É esposa, é avó, agora é só avó. Então, nós temos essas transformações ao longo da história da humanidade. Então, quando nós lemos Gênesis 3, né, 16 a 19, o que veio como consequência? Sabe, nós sofremos consequências. É inevitável. Quantas coisas que eu sofri porque eu fui muito ingênua, eu fui muito crédula. Não é? A gente é ignorante. Não é assim que a Bíblia fala? Vós errais por não conhecerdes o poder e as Escrituras. É verdade, a gente não sabe tudo, não para de estudar, mas ainda temos que aprender. Então, nós temos consequências porque estamos vivendo aqui na Terra ainda. Não é? E o sozo, que significa salvação, são essas três partes que eu falei. Primeiro, o espírito nosso é resgatado. Nós temos novo nascimento, ficamos bebê e crescemos. A alma, bem que podia mudar e ser que nem um Albert Einstein, mas não. A inteligência está lá, as habilidades estão lá, né? Não é porque fiquei cristã que agora eu vou ficar uma super inteligente. Não. Infelizmente, ainda sou ruim em matemática, né? Mas aí o corpo tem que seguir o curso da natureza. Não tem jeito, não é verdade? Então, mas Deus é tão bom. Nós estamos, de acordo com a história da igreja, história da humanidade, do ponto de vista de Deus, nós estamos vivendo a época da santificação, a transformação da alma. Claro que no corpo a gente tem que se cuidar. Se alimentar bem, dormir bem, se cuidar. Mas a alma. Talvez eu fale um pouco mais centralizado na alma, né? Este dia. Mas é todo um conjunto. Onde eu vou, a alma minha vai. Não fala, fica na cama e vai a alma para a escola. Não. Ou vai espírito para a igreja. Não. Nós vamos os três, as três partes. Não é?
Aí a gente entende melhor a trindade de Deus, não entende? Eu entendi bem por causa disso também. Por quê? Onde Jesus opera, Espírito Santo e Deus Pai estão lá. Onde Deus opera, Jesus e Espírito Santo estão lá. Onde a gente fala Espírito Santo, Jesus e Deus estão lá. São 3 em 1. Não é? E nós precisamos, às vezes, saber distinguir. Não é? Quando que eu estou me relacionando com Deus, quando eu falo Senhor é a trindade, Deus é trindade. Mas há momentos que a gente tem que não, ninguém tem que. A gente gosta de se relacionar com Deus como Pai, com Jesus como Redentor, Salvador, Senhor, Mestre, meu irmão mais velho, meu exemplo. Com o Espírito Santo, aquele que me guia, que me consola, que me fala o que tem que ser falado. Ele é o Espírito da verdade, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Tudo isso está na Bíblia. Não é? Mas o que eu estou falando é que, assim como muitas vezes nós podemos, e é bom, né, e aconselho, nos relacionarmos com Deus como Pai, com Jesus, como Salvador, Redentor, tudo isso, irmão, e com o Espírito Santo, não é? Que tem os cuidados como de uma mãe. Então, nosso corpo também, nosso ser também, nós queremos cuidar do espírito, da alma e do corpo. Então, hoje eu acho que eu vou falar um pouco mais, vocês vão perceber, vai ficar um pouco centralizado ou enfatizado a alma, né? Porque muitas vezes eu digo que a maioria espiritualiza tudo, não é mal, porque o mais importante é o nosso espírito mesmo. Porém, algumas coisas é bom saber. Como que eu estou agindo, né? Na alma, as minhas emoções, o meu raciocínio, as minhas escolhas. Eu que eu diga, a escolha errada, leva na cabeça. Então, nós queremos crescer também, né? No corpo, no espírito, na alma e no corpo. O corpo vai envelhecer, mas podemos ter saúde, certo? Então, Jesus veio para tudo isso. É muito bonito ver, porque no Antigo Testamento, as mulheres, as crianças, só ficavam nos átrios do tabernáculo de Moisés. Só podiam louvar. Para adorar, era só o sacerdote. E agora temos toda a liberdade de louvar e de adorar. São duas coisas diferentes, níveis diferentes, não é? E com Jesus, bom, se bem que já no fim, o tabernáculo de Davi, que ele nem construiu, mas era espiritual, não é? Tem uma promessa que Deus iria levantar de novo o tabernáculo de Davi, que era só o Santo dos Santos, pelo que toda leitura que fazemos. Então, mas nós queremos entender um pouco mais quem somos nós, por causa das reações que tomamos, não é? As escolhas que fazemos, decisões e escolhas que fazemos. E é tão bom saber que Jesus já pagou por todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Ele já foi castigado. Por isso que a cura no físico é acessível. A cura na alma é acessível. Não é? E no espírito o crescimento é muito acessível. Por causa do fluido do Espírito Santo, estamos vivendo uma época maravilhosa. Eu sou cristã desde criança, nasci na família cristã. E meus pais eram já missionários do Japão, vieram do Japão sobrenaturalmente, com voz audível, com visões, tudo isso. E vieram para o Brasil, e meu pai era dentista, então ele já tinha aquela mentalidade que, no século XX, entrou na história da igreja. Marketplace Ministry, que significa, eu vou ter ministério no meu lugar de trabalho. Se é jornalista, se é professor, se é comerciante, ali eu tenho ministério de tempo integral, não é? Então, eu acho muito interessante que meu pai já tinha essa mentalidade, tanto que ele trouxe dois consultórios de dentista, né? Do Japão. Minha mãe era enfermeira e nutricionista, então os dois foram trabalhar no hospital, não é? Então, quando eles nos criaram, falou, cada um vai servir a Deus onde está. Então, nós fomos criados assim, a pensar, se é médico, para o Senhor, se é dentista, para o Senhor. Eu fui professora, somos 3 irmãs professoras. Eu sou educadora, né? Então,
Foi assim que a gente entende. E Jesus veio trazer essa revolução. Foi Jesus. Então, toda a história da vida de Jesus é tão linda, né? Bom, como que Deus não é lindo? Claro que é, não é? Mas uma coisa bonita é que, por causa de Jesus, a mulher ganhou um lugar correto, não superior ao homem, nem embaixo, mas do lado. Quando Deus fez a mulher, Ele falou, eu vou arrumar, vou buscar, fazer para você, falou para Adão, uma adjutora. Em latim, ad é uma preposição que significa ao lado de. Não é? E jutora, ajudante. Então, a mulher, muitas vezes, quis ficar acima ou é colocada abaixo. Não é? Mas Deus, Jesus resgatou o lugar da mulher, lado a lado com o homem. Então, essa é uma grande revolução de Jesus. Mas ainda a humanidade fica um pouco confusa, não é? E a mulher sofreu, deve estar sofrendo, não sei, mas sofreu. Um bom tempo, não é? E que bom que nós estamos vivendo essa época maravilhosa, né? Mas o feminismo que nós estamos vendo hoje em dia, toda vez feminismo não foi do coração de Deus, na história da humanidade, né? Mas em Cristo, nós temos um lugar. Eu gostaria que vocês abrissem Gálatas, capítulo 3, 27. Gálatas 3, 27. Essa passagem dá muita força para nós mulheres, não saindo do lugar, porque algumas gostam de sair do seu lugar, né? Mas nós não, né? Gálatas 3, 27, 28. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o que Jesus vem falar? Casamento não mudou. O homem é a cabeça, a mulher deve reverenciar o marido, a mulher deve ser submissa. Não é? Então, quando vem alguns jovenzinhos e falam, pastora Sara, eu queria que a senhora orasse. Não é? Orasse. Por quê? Porque eu quero achar um noivo para casar. Eu falei, você não vai achar. Você tem que orar para ser achada por um Boaz. Hoje foi a história de Boaz, né? E eu falo para os rapazes, vocês têm que buscar, têm que procurar. Quem não procurar, não acha. Os rapazes têm que olhar, olhar, procurar, orar. As moças ficaram muito felizes quando eu falei isso para os jovens, há umas 2 semanas atrás. Então, no casamento, o casamento é só para essa terra. E no casamento, então, o lugar certo é ficar do lado. Mas, sabe, eu vou falar um pouco mais esta noite sobre isso. Mas Jesus veio trazer dignidade para todo ser humano. Né? Dignidade como mulher, como criança, como servo, como senhor, grego, judeu, não importa. Não é? Então, nas coisas de Deus, nós somos... Não existe diferença. Se você tem a palavra, você tem a voz de Deus, você deve falar. Não importa se é criança, se é jovem, se é mulher, se é homem, não importa. Quem tem a palavra de Deus deve falar. Né? Porque quem fala é Deus através da gente. Então, esse versículo é muito bom para nós. Por quê? Quem foi batizado nas águas foi batizado com uma aliança. Não é? Batismo das águas. Alguém? Todos foram batizados nas águas aqui? Quem não foi, é bom buscar. Buscar primeiro ter Jesus dentro, né, do seu coração e depois fazer uma aliança. Deixar o velho homem sepultado e viver uma vida no Espírito Santo. Não é? Esse é o segredo. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, qual o segredo da gente se manter bem? E alguns perguntam, qual o segredo da gente acabar bem na vida? Eu falo, andar no Espírito.
não é? O Espírito Santo é que nos guia, Ele que vai nos revelar a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, a palavra nos dá sabedoria, não é? Crescimento. Então, quem foi batizado nas águas, aqui está em Gálatas, nós saímos encharcados de Jesus, não é? Encharcados, vestidos de Jesus. E nós não podemos esquecer isso. Não é? Toda vez que alguém é batizado nas águas, quem já foi, renove. Renove essa mentalidade. Eu estou vestida de Jesus, eu tenho uma aliança com Jesus, eu não faço qualquer coisa. Eu tenho que tudo ver o que Deus quer para eu poder fazer. Certo? Quem já foi batizado nas águas, por favor, só lembrar. E quem não foi, seja, espero o mais breve possível. Porque você vai deixar a vida de carnal, humana, modo de pensar humano, em segundo plano. Mas em primeiro plano, o que Deus tem para mim? O que Deus planejou para mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Certo? Em vez de ficar lá, eu profetizo, não aceito. Eu falo, para um pouco. Né? Tem gente que pensa, eu não aceito, eu profetizo. Calma lá. Vamos ver o que Deus quer, né? Quando Deus quer, tá bom. Mas, enfim, a mulher tem que lembrar agora, né, nesse versículo, eu sou digna. Eu posso receber de Deus, eu posso ser a voz de Deus, eu posso ser instrumento de Deus. E deve ser, não é? E nas coisas espirituais. Mas, na vida natural, ainda a gente é carne. Não é? Ainda é carne. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso à noite. Quando Jesus estava na cruz, ele até honrou, né, a sua mãe. Ele cuidou da Maria. E, em João 19, 26 e 27, naquela hora, ele viu João, o discípulo mais novo, que ele tanto amou, e que ele falou, eu sou o amado de Jesus. É interessante, né? Quando os filhos se sentem amados, eles vão falar isso. Eu sou queridinha da mamãe. Né? Sou queridinha da mamãe. Porque se sente amado. Não é? E valoriza o amor. Não é assim? E o João era um desses. Novinho, o mais novo dos discípulos, mas ele sentia muito amor de Jesus. Ele achava que ele mais amou Jesus. Bom, só Deus para julgar. Mas ele mostra isso em todos os evangelhos. Né? O João fala... O João parece meu filho. Fala, mamãe, qual é o seu melhor... Em inglês, best child. Eu falei, eu não tenho. Ele quer que fala que ele é o melhor. Eu falo, você é best son. E ela a Zoe é best daughter. Você é melhor filho, ela é melhor filha. Mas é interessante, eu falo, parece João, da Bíblia. Ele é o mais amado de Jesus. Isso é muito bom, mas interessante. Só acho que é interessante. E Jesus entregou a mãe para o João. Na cruz, falou, ela é tua mãe. A partir de então, a Bíblia diz que recebeu a Maria na sua casa. Não é? E falou para Maria, ele é teu filho, ele vai te cuidar. Então, aí nós vemos que Jesus, até o fim, até o último minuto da sua vida, né, humanizado, né, encarnado aqui na terra, ele cuidou da mulher. Né, cuidou e falou, ela é sua mãe. João, né, para Maria, ele é teu filho, vai cuidar de você. Então, dessa maneira, Jesus honrou. Ele não curou só os homens. Né? Ele não curou só os adultos. Ele curou os homens, as mulheres, não é? E também crianças. Ele cuidou de todos. Então, isso é muito bonito ver. Mas, no casamento, a coisa não muda. Totalmente assim. Ainda a mulher tem o seu lugar. Ela tem que se sujeitar ao seu marido. Não é? Então, às vezes vem falar, pastora Sara, olha, o nosso relacionamento, eu quero namorar fulano. Eu falo, você admira ele? Tão importante admirar. Não é? Se você não admira, nem case com ele.
Porque eu pergunto, qual que é mais bonito? Galo ou galinha? Pavão ou pavoa? Leão ou leoa? Eu ouvi isso do Poyong Cho, nunca esqueci. Não é? Que o galo é mais bonito que galinha. O pavão, quem vai para o zoológico não vai ficar vendo a pavoa, vai querer o pavão com aquele rabo maravilhoso, né? Vai no zoológico, eu falo zoológico porque não temos leões soltos aqui, mas vai querer ver o leão com a juba, não é? E não vai ficar admirando a leoa. Então, o que o Poyong Cho nos falou? Que o homem tem uma necessidade de ser admirado. Então, a mulher sábia vai admirar. Falei, mas ele só tem coisa defeito. Não, vai ter uma coisa boa. Se ele não pôs o tênis em cima do fogão, outro pé lá na lavanderia, você elogia, pôs os dois juntos. Não é? Se não jogou a toalha lá no box, você elogia. Ah, mas meu marido é isso, aquilo, sabe? Eu já ouvi várias. Então eu falo, não, mas alguma coisa ele deve ter de bom. Então você highlight, né? Põe o holofote e elogia. Você vai ver como vai melhorar, não é? Não é verdade? Então, eu falo brincando, mas é tão verdade isso. O homem, Deus fez assim. Nós temos que aceitar essa realidade, não é? Mesmo que Jesus tenha morrido na cruz em nosso lugar, ainda existe a vida natural. Nós não ficamos anjos e vamos para o céu. A gente fica aqui na terra ainda. Então somos sujeitos, né, às coisas aqui da terra, não é? E nós queremos ser equilibradas, queremos ser sábias. Não é isso que nós estamos aqui? Para ser isso, não é? Então, eu falo, tem que admirar. Porque senão como é que você vai se sujeitar para um homem que é menos que você? Né? Eu lancei um livro, acho que foi mandado aqui, Construindo uma Família Feliz. E eu falo, se os solteiros lerem e seguirem, vão ser bem casados. Né? Mas, enfim, nós não podemos mudar certas coisas. Mas há coisas que nós podemos mudar. É disso que nós queremos falar. O que a mulher pode e deve mudar? E o que ela tem que falar? Deus fez assim. Né? Então, nosso papel não muda. As funções podem mudar. A função de filha, de mãe, de avó, de sogra, de uma profissional. As funções mudam, mas nós somos mulheres. Não tem jeito, vai ter que ser mulher. E sejamos as sábias, não é? Então, a mulher não muda o papel, ela que gera. Imagina se o homem gerasse, ninguém ia ter mais do que 2 filhos. Não é? Porque a mulher foi feita para gerar. Não é verdade? Se fosse assim, cada um tem a sua vez. Uma vez mulher, outra vez homem. O marido e uma mulher. Não. Né? Deus fez a mulher para gerar. Então, a mulher tem um instinto materno muito forte, até animais. Hoje em dia, até animais estão melhores do que os seres humanos. Infelizmente, mas é verdade. Então, a mulher é que tem o papel dela não muda. A função muda. Ora é profissional, ora é avó, né? Ora é cozinheira e assim por diante. Então, nós somos filha, somos mães, somos avós, somos profissionais, certo? E nossa função que muda. Mas queremos saber direitinho. Como é que Deus me fez? Como é que Deus fez a mulher? E como é que eu vou viver vitoriosamente e alegremente viver, né, o papel de mulher? Né? Não querer ser diferente. Então, o gênero feminino, nós temos que entender. Não é? Nós somos muito pela emoção. Claro que tem gente... O homem também tem emoções. As mulheres têm mais fortes emoções. Há outras, alguma pequena porcentagem, que a cabeça é mais, né, do que a emoção, mesmo entre mulheres, e vice-versa. Mas, no sentido geral, somos muito emocionais. Então, por isso que a mulher, no geral, muito ansiosa. Muito ansiosa. Então, temos que ter um equilíbrio. O Piero Caseiro é um psicólogo pastor,
E ele fala muito como líderes. São fortes líderes, sabem teologia, fazem muito bem tudo, mas emocionalmente é imaturo. Né? Então, nós que somos mulheres, temos mais ainda responsabilidade, né, de ter a maturidade emocional. Então, e nós temos a visão micro, o homem tem macro. Ele olha o todo. Ele é o visionário da família, né? Que se espera de Deus para eles, né? Então, tem que ter a visão para a família. Tem que fazer todo o planejamento. Tem que ter sonhos para a família. Né? Mas, muitas vezes, a mulher que dá uns cutucões, porque a mulher é muito esperta. Não foi assim que a pastora Paula falou? A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é tão verdade. Não é? Enquanto ela cozinha, ela está pensando na roupa, não, ela está um monte de coisa ela consegue fazer. Não é? Mulher é capaz. Deus fez assim. Então, ela tem visão também micro, ela vê os detalhes. Né? Como é que a planta está, se está morrendo, então... Né? Se a casa, como é que está a roupa, é inverno, é verão. A mulher cuida dos detalhes. E o homem não vê detalhe, só vê o todo. Essa diferença nós temos que entender. Porque hoje em dia, as meninas, isso que eu falo moça, na minha época falava-se moça, né? 20 anos, moça. Não, fala-se menina. Eu falei, tá bom. Então as meninas de 25, 30 anos, ainda são meninas? Tá bom. Vê como as coisas mudam. Então a gente fala menina. As meninas da pós-modernidade, né? Então, pensam diferente. Mas nós estamos falando do que a Bíblia nos fala e o que Deus fez. Certo? Nós queremos permanecer naquilo que Deus planejou. Mas também temos os defeitos. Por exemplo, a mulher chama-se força centrípeta. A centrífuga é o homem. Põe para fora. E a mulher é centrípeta, que nem a galinha com seus pintinhos embaixo das asas. Ela quer agregar, não quer soltar. Está na mulher. Se você não é assim, então, pensa um pouco, porque é o normal de Deus. A mulher é falante, não é? Gosta de falar. Se a mulher não fala, ela não consegue pensar. Então eu falo para os homens, deixa a tua mulher falar, deixa a tua esposa falar, escute ela, porque enquanto ela fala, ela está pensando. Ah, é assim? Falou, é. Então, as mulheres gostam de falar e precisam às vezes de falar, porque enquanto ela fala, ela processa. Né? E os homens que não têm essa paciência, só falam, a mulher fala demais, mas deixa ela falar. Né? Então, os homens também vão ter que entender. E a mulher é muito forte nas dificuldades. Já viram isso? O homem fica doente, machuca, parece que caiu o coração dele. Grita, chora. É um menzarrão, chora. Né? Grita. Mas mulher não, ela aguenta mais. Deus fez assim a gente. Nós aguentamos mais as tribulações. Né? As dores físicas, qualquer tipo de dor, não é? A mulher aguenta, Deus fez isso. Isso é uma qualidade boa, nós temos que manter, não é? E compreender que o homem não é feito assim. O marido, sei lá, como você tem marido, né? Vai falar, machucou, ficou com tossezinha, nossa, tem que ir para o hospital, né? Quando a mulher não, vou fazer um chá e vou ficar boa. Então nós temos que aproveitar as forças boas, né? E ensinar os filhos a serem ambas as coisas é melhor, eles saem ganhando. Né? É melhor. Então, a mulher, por outro lado, né, é mais sensível. Claro que tem as diferentes temperamentos, são 4 tipos de temperamento, não é? O colérico, melancólico, né, sanguíneo e fleumático. O fleumático, então, não sente nada. Né? Ele está tudo bem. Né? Então, são as características. Uma das maneiras da gente viver bem é saber o temperamento da família. Pode ser do marido, esposa, como dos filhos, como dos netos. É muito bom nós sabermos que tipo de temperamento.
E todo temperamento tem a parte boa e tem a parte ruim. A boa é tudo de Deus. Deus tem os 4. Jesus teve os 4. Não é? Então, o temperamento dá para mudar. Personalidade não dá para mudar. Nascemos do jeito que nascemos, temos as pendências, temos as habilidades. Deus não cancela a nossa personalidade quando chegamos a Ele. Muito pelo contrário. Ele aperfeiçoa a nossa personalidade. Deus não é bom? Não é? Ele é muito bom. Agora, temperamento tem que mudar. Não é? Então, isso é possível mudar. Por isso que é bom também saber que temperamento que eu tenho. Não é? E faz muita diferença saber para viver bem. Com o seu marido, com sua família, os filhos e assim por diante, com quem você trabalha. Então, nós como mulheres também temos que entender o ciclo feminino. Não é? Nós temos ciclos, o ciclo vital da mulher. Nós precisamos nos compreender, porque se a gente não se compreende, não compreende os outros, e também não tem tanta vitalidade, plenitude de andar em Cristo. Ué, Deus prometeu, mas o que eu estou sentindo? Mas tem que entender, né, que a promessa de Deus não muda. É vida abundante. Mas como que eu vou viver essa vida abundante? Então, eu preciso me entender. Precisamos entender como mulher. Então, por exemplo, nós temos a mulher... Nós passamos por uma mulher adolescente. Todos foram, maioria, né? Não sei se tem adolescentes aqui, mas já houve. Né? Que são... Uma adolescência é uma época muito delicada, de transição, não é? Eu dei aula a vida toda para adolescente. Eu amo adolescente, né? Porque quando eu tratava os alunos como adultos, eles ficavam muito felizes. Porque eles querem ser adultos, mas não são. Né? A psicologia hoje fala da adultescência. São pessoas que têm 30, 40 anos, mas agem como adolescente. Né? Então, nós precisamos, por isso, crescer emocionalmente, não é? Crescer no nosso entendimento de quem nós somos. E a mulher adulta já tem mais papéis definidos. É profissional, é mãe, é esposa, não é? É o que precisa ser, tá bom? E a mulher na velhice, é minha época, né? Então, a gente muda bastante. Você vê a minha memória... Né? Então, depois da menopausa, muitas coisas mudam por causa do hormônio. Né? Então, nós temos que entender o ciclo vital da mulher. Na velhice, a fisiologia, o físico é mais cansado, fica mais cansado. Não é? E a emoção também fica mais afetada. E por quê? Psicologicamente também nós vamos mudar um pouco. Então, nós precisamos entender. Nós que vivemos com mulheres, não é? É adolescente, é mulher adulta, é mulher na fase da melhor idade, né? Que fala, né? É dos idosos. Se bem que alguns falam idoso é só 80 anos para cima. Na minha época, quando era menina, era 60 anos para cima. Agora mudou para 80 anos para cima. A vida facilita bastante, né? Eu fico vendo a irmã Lígia e falo, ai, como ela está tão linda. A pastora Lígia está muito, muito forte, muito bonita, não é? Então, nós temos que nos adequar às mudanças e conhecer a nós, não é? E não espiritualizar tudo. Nós temos o melhor mesmo é o Senhor na nossa vida, a palavra, o Espírito Santo, é toda essa trindade. É a coisa melhor que nós podemos ter. Porém, eu acho assim, que nós precisamos nos compreender nas fases em que vivemos, nas fases em que a mãe envelhece, pai envelhece, ou tem enfermidades, não é? Sogros, avós, bisavós. Então, nós temos que entender essas coisas, porque se entendemos, nós temos relacionamento melhor. Então, e nós todas podemos mudar o mundo. Hoje foi falado da Ruth, foi muito bem apresentado. Amém. Como a pastora Paula falou, ela transmitiu com tanta unção, tanta coisa linda. Não é? E temos muitos exemplos de mulheres na Bíblia. Não é? Então, por exemplo, a mãe de Moisés foi criativa. Ela foi criativa, foi sábia.
nós temos que tirar de dentro de nós tudo que Deus colocou dentro de nós. Todos nós nascemos com habilidades, com um chamado e com um destino muito lindo. Não importa se é rico, se é pobre. Nós nascemos no Brasil, somos brasileiros. Não vamos lamentar que nós não nascemos na Suíça. Nós somos brasileiros. Mas do melhor, nós vamos fazer o melhor. Certo? Então, a mulher pode ser muito criativa. Pode ser muito sábia, como a mãe de Moisés. Para salvar a situação. Até na oração é bom ter criatividade, sabia? A minha mãe era muito interessante. Falava, mamãe, antigamente tinha, com nota X, não precisava fazer exame oral. Exame oral era uma tortura, né? Naquela época tinha que ter exame escrito, exame oral para terminar o ano. Hoje em dia nem exame tem. Mas, com esse governo, mas naquela época era assim. E eu tinha que tirar 9 para escapar do oral, porque o oral era uma tortura. Tinha que sortear ponto e falar na frente do professor. Alguns professores eram muito bravos, né? Então, aí eu falei, mamãe, eu preciso tirar 9 para escapar do oral, porque quem não fazia exame oral ficava de férias antes, né? Então, a mamãe orava. Oh, Deus. Eu falei, mamãe, eu acho que eu vou tirar 7, mas eu precisava tirar 9. Sabe que ela orou? Eu nunca esqueço dessa oração. É criativa. Ela falou assim, Deus, faz com que ele goste da prova, né? E que quando ele for passar a nota, ele tenha um sono e põe 9 em vez de 7. Não é que eu tirei 9? Não estou falando para vocês fazerem isso, mas eu só estou falando que vale a pena ser criativo. Em tudo na vida. Ser criativo. Né? Porque Deus nos deu tantas qualidades. Muitas vezes pessoas não tiram de lá de dentro as qualidades. Por causa da circunstância, talvez ninguém incentivou, talvez não esteve no meio em que sonhava-se de um jeito ou do outro, certo? Mas em Cristo, todos nós temos muitas qualidades que Deus criou a nós temos que pôr para fora, não é? Então, daí, por exemplo, Axa, filha de Caleb, em Juízes 1, 12 e 15, não é? Caleb falou, quem vencer essa batalha vai casar com a minha filha, Axa. Né? E ela casou com Toniel. Mas o que ela ganhou terra? Ela falou assim, eu não quero terra seca, eu quero terra com fontes. Então ela tem uma visão mais elevada. Isso não é ganância, tá bom? Nós não podemos confundir ganância, né? Mas nós temos que dar valor a nós mesmos. Dar valor para tudo que Deus tem. Falei, eu quero o que Deus tem para mim, não quero qualquer coisa. Eu quero o que Deus tem para a minha vida. Essa é uma oração certa. A Axa teve esse tipo de desejo. Tem gente que se conforma. Tá bom assim. Não, o que Deus tem para você? Você já sabe? Tem que descobrir. Não é o que os outros falam. O que Deus fala. O que Deus tem para mim. O que Deus tem ainda para eu fazer? Não é? Eu estou nessa fase, porque deixei o pastor Senho, ficou meu filho, eu não tenho dúvida, foi muito de Deus, mas eu falei, eu estou ainda me achando, porque eu falo, Deus vai dar outra criatividade. Falei, amém, eu estou descobrindo outra criatividade, não é? Outra função, porque eu não gosto de ficar parado, eu quero trabalhar até o último segundo, não é? Para o Senhor. Então, eu estou nessa fase, fazendo isso, aquilo, para descobrir. Porque com certeza a gente tem mais. Tá bom? Fala, com certeza eu tenho mais. Pode dizer? Tá bom? Cada um vai procurar, não importa a idade. Não é? Nós vamos procurar mais. E Débora representa uma mulher corajosa, juíza. Advogada, juíza, né? A Débora. Então, o escritório dela embaixo de uma palmeira. Chique, né? Ficava na porta, tinha uma palmeira.
Ela ficava embaixo da palmeira, é o escritório dela, e ela julgava os problemas do povo de Israel. Mas ela era uma mulher muito corajosa, a Débora. Então, ela é conhecida pela coragem, uma mulher posicionada. É muito importante a gente ser posicionado. Se a gente sabe quem é, a gente fica posicionado. Fica naquilo que Deus falou para fazer e fica. Tá bom? Outra mulher que eu só estou mencionando. Hoje foi falado bastante sobre Ruth e Noemi. Que bonita essa conexão, né? De amor, de fidelidade. É tão importante termos essa qualidade também de fidelidade. Tá bom? Não é? Eu não sei para quem você tem que ser fiel, mas seja fiel. Seja para a mãe, para pai, eu não sei. Né? Para o marido, para os filhos. Fidelidade. É uma qualidade muito bonita que vai mudar o mundo. Quando a gente tem essas qualidades de muitas mães. Eu não estou falando de todas porque não dá tempo. E são muitas. Ana, mãe de Samuel. Que mulher firme em oração. Ela pôs fé em Deus. Por quê? O sofrimento dela. Às vezes, sofrimentos levam a gente para mais fundo, sabia? Então, é muito bom, né? Que é bom sofrer. Não somos masoquistas, mas temos que ser inteligentes e entender. Sofrimentos, às vezes, nos levam mais perto de Deus. Eu olho para trás, os momentos mais duros me levaram mais perto de Deus. E me fizeram conhecer mais a Deus. Né? Então, não vamos desprezar os momentos difíceis. Vamos encarar com coragem e falar: Deus, o que o Senhor tem para me ensinar através desta situação? Tudo bem? Não é? Vamos ser mulheres sábias. A rainha de Sabá. Que mulher digna que ela era. Ela não era judia. Mas ela não foi visitar um rei de mãos vazias. Nosso Deus é rei. Jesus é nosso rei. Rei dos seis. Quando nós servimos a Jesus, nós não devemos chegar a Ele de mãos vazias. Isso mostra o quanto que nós amamos a Deus. Não vai dar para a igreja, dar para o pastor, vai comprar carro, vai ficar... Não, não é nada disso. É para Deus. O que vale é o que nós pensamos no coração, né? Na mente e coração. Eu estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus. Porque a rainha de Sabá, olha só, ela era do mundo, né? Vamos dizer, entre aspas. Ela não era da criação do judaísmo. Mas ela entendia, porque ela era rainha, que para ir visitar um rei, ela não podia ir de mãos vazias. Muitas vezes eu vejo, o povo de Deus não tem essa noção. Quando nós ofertamos, fazemos um culto de adoração, e nós chegamos para Ele, ninguém aparecia de mãos vazias. Moisés, Deus falou com Moisés falou, ninguém apareça de mãos vazias. Por quê? A gente, quando tem a nobreza, nós não vamos ser qualquer pessoa. E nós não podemos. Quem tem Cristo no coração não é mais qualquer pessoa. Não é mais qualquer pessoa. Nós temos que pôr isso na cabeça. Eu sou filha do rei. Eu tenho a realeza dentro de mim. Eu tenho um Deus maravilhoso, não é? Então nós temos que viver dignamente, de uma maneira digna. E isso vem mudar nossa mente. A rainha de Sabá nem era judia, mas ela tinha noção da nobreza. E nós somos nobres. Nosso Deus nos fez princesas, príncipes, princesas, rainhas, não é? E nós temos que andar dignamente diante de Deus. Então, rainha de Sabá nos aponta, mesmo no mundo, quem é realeza, quem é nobre, sabe o que é ser realeza. E nós no espiritual temos que saber melhor ainda, porque nosso Deus é o rei dos seis, não é? Outro exemplo, a viúva de Eliseu, não é? Que Eliseu foi lá, foi pedir pão. Lembro dessa história, não vou falar todinha essa história, mas está em 2 Reis 4. Né? Então, o que ela fez? Ela foi obediente à voz do profeta. Deus fala conosco através de muitas pessoas, especialmente através de nossos líderes. E por isso que a gente tem que orar muito pelos líderes. É bíblico, segundo Timóteo fala, não é? Temos que orar pelas pessoas em autoridade. Porque é nossa responsabilidade orar
pelas pessoas que estão sobre nós. Porque Deus usa essas vidas para nós. Então, nossa parte é orar, porque Deus vai falar. Eu não falo hoje, não foi bonito? Quem recebeu tanta coisa boa hoje, não é? E eu estou dizendo, se a conferência acabasse, era tudo, já estava completo, tão boa que foi. Então, a mulher sunamita, né, que ela teve o filho, também em 2 Reis, capítulo 4, o que ela fez? O filho morreu. Mas ela falou assim, por que foi me dar esse filho, você morre? Não, essa revolta é muito feia. Sabe, essa coisa de reclamar é muito feio. Aí eu falo, devia ter espelho na casa toda para ver que cara feia você fica quando reclama. Não é? Mas ela não, ela tá bem. Ela foi correndo, prepara o cavalo, prepara o meu carro, põe gasolina no meu carro, né? Hoje seria. E eu quero ir. Me põe o Waze para eu procurar o Eliseu. Então, mas está bem. Ela, tá muito bem, tá bem. Tudo bem, tudo bem. Porque ela tinha fé que tudo ia ficar bem. Essa persistência, essa perseverança nessa mulher sunamita, muito importante para nós mulheres. Hoje em dia, as pessoas tudo desistem. Um bloqueio, desiste. Alguém falou mal, já fica cansado. Não vai para a igreja. Não, nós temos que perseverar. Porque, como falou, cantamos e foi falado. Tudo tem a ver com Ele, não é? Então, ela foi generosa ao acolher, né, o profeta, mas também ela foi perseverante e foi de fé. Ela teve fé. Vai ficar bem, vai ficar bem. Primeiro ela fala, vai ficar bem. Depois fala, está bem. Então, é um processo, nossa fé cresce. Quando nós passamos por tribulações, a nossa fé está crescendo, gente. Nós não vemos muito, mas vai ficar bem. Daqui a pouco nós vamos falar, está bem. Porque já se realizou a fé, né? Já é a certeza do que vai vir, não é? E ela viu. Então, também outra, a última que eu vou só mencionar, não são as principais, mas eu peguei só algumas. A Esther, não é? Ela teve tanta coragem, foi tão corajosa, que ela falou, bom, eu não sou permitida a entrar, a não ser que o rei Assuero me chame, mas eu vou. Vou em favor do meu povo. Se ele me matar, eu vou morrer. Mas ela falou, mas eu vou. A tal ponto corajosa, salvou o povo judeu, não é? Então nós queremos ser essas mulheres que vão mudar o mundo. Você não quer mudar o mundo? Não é? Nós queremos ser essas mulheres. Na época de Jesus, são as Marias, 5 Marias, bastante Maria, nome bonito Maria, né? E teve também outras como Ana, a viúva, né? Com o evangelismo, viagens missionárias de Paulo, a Lídia, que era vendedora de púrpura, Priscila e aquele. E assim, nós vemos mulheres na Bíblia e vamos aprender delas. Cada uma teve uma qualidade e você tem muitas também. O que eu mais posso terminar aqui é a avó Lloyd, a mãe Eunice de Timóteo. O pai dele era grego. Provavelmente grego, não gostava muito das coisas de Deus, né? Então, não foi um pai presente. Mas Deus é tão fiel. Se alguém tem um marido, espero que não, mas por acaso, tem um marido que não cuida tão bem da família, lembra, Deus proverá. Deus proveu para Timóteo, um pai. E que pai, né? Apóstolo Paulo. Que pai, foi quem mais teve revelações de Jesus. Nem os discípulos tiveram tanto quanto Paulo, que veio depois para completar os 12. Não é? Então, tem outros motivos por quê, mas agora não é o caso. Mas teve motivos por quê. E nós queremos dar para Deus motivos. Se você é cuidadosa, se você é perseverante, você é uma mulher de oração, se você é colaboradora, é generosa, se você tem bondade, que coisa muito, muito preciosa, são as moças com bondade. Porque eu falei para as moças, vocês têm que ser bondosas, elas têm que ser sexy, para segurar o marido. Falei, que coisa torta para pensar, né? Isso é torto, né? Tem que ter bondade, tem que ter boa educação, boas maneiras,
não é? Falar com elegância. Então, eu falei, tem que ter bondade, ser generosa. Então, outra, ter iniciativa para fazer alguma coisa. Iniciativa para ajudar. Hoje foi falado muito, como é bom pertencer a uma família. Mas vamos tomar iniciativa. Como que eu vou cooperar para esta família? O corpo de Cristo, uma família grande, fica melhor. Onde todos se sintam parte da família. O que eu posso fazer? Né? Qual a minha parte? Ah, mas eu não sou pastora, ninguém me ungiu, mas você já é ungido. Jesus ungido está dentro de você. Põe ele para fora, não guarda. Não pode guardar lá dentro, né? Ele fica lá. Então, vamos então conhecer a nós mesmos, tá bom? Tudo bem? Podemos ficar de pé? Quem quiser ficar de pé, quem ficar sentado pode ficar. Eu falo assim, chega uma idade, eu cuido dos diamantes, eu chamo o Ministério Diamante, de 50 para cima, né? Então eu falei, quem já trabalhou, viveu até agora, que nem os 70, 80, quem tem 80 anos, faz o que quer. Mas quem não é de 80 anos, faz o que tem que fazer. Vamos falar com Deus. Se apresente, pensa no que você está fazendo hoje. Sua profissão, a sua função, né? Seu papel de mãe, de filha, de irmã, de avó. Será que eu estou fazendo o melhor? Deus me capacita. Vai orando, fala, Espírito Santo, trabalha em mim. Eu quero mudar este mundo. Eu quero ser uma das mulheres que vão mudar o mundo. Onde eu vivo, minha vizinhança, meu condomínio, meu bairro, minha cidade, meu estado, meu país. Eu quero mudar. Eu quero fazer uma influência boa. Ajuda-me a ver quem eu sou em Ti e todas as qualidades que o Senhor colocou em mim. Eu quero que venham aflorar. E eu sei que quando o Senhor mostra meu destino, o Senhor provê. A provisão vem. Quando você conhece o que você tem que ser, não se preocupar, mas não tem dinheiro. Não. Ah, mas não tenho contato com gente importante. Não. Deus é importante. Deus é aquele que supre. Amém, irmãs? Vai falando, Senhor, eu quero fazer tudo o que eu tenho que fazer enquanto estou em vida. Eu quero entender em que estação eu estou da minha vida. Em que papel eu estou vivendo. Qual o papel que eu estou vivendo? Eu quero fazer a minha função também de mulher. Quero trazer a Tua beleza aqui na terra. Eu quero trazer toda a parte linda de mulher, caprichosa, detalhista, cuidadosa, bondosa, generosa, perseverante. Tudo que é de bom que o Senhor colocou na mulher, eu quero viver. Amém? Vocês estão orando? Eu vejo também Deus curando algumas com muita tristeza. Você fala, tristeza vai embora. Você tem autoridade. Na língua está o poder de vida e morte. A Bíblia diz em Provérbios. Então você fala, tristeza sai de mim. Eu não vou ser triste. Vai declarando com a sua vozinha. Não precisa falar, gritar, mas fala. Eu não vou ser. Tristeza vai embora de mim. Eu estou vendo pessoas que têm tristeza e fala depressão. Depressão é uma palavra moderna que vamos tirar do nosso vocabulário como cristãs. A gente passa por vales, passa por tribulações, mas não pensa, é depressão. Não, é tristeza, uma fase, vai passar. Diga, Senhor, tira de mim esta tristeza. Eu quero estar satisfeita em Ti. Algumas pessoas, são poucas, mas Deus mostra que tem depressão, tem vontade de não viver mais. Mas Deus fala, você tem muito ainda pela frente. Quem está nessa situação já fala para o Senhor, tira de mim toda tristeza, desânimo, desesperança.
Eu quero estar cheia da tua presença. Amém? Amém? Eu quero estar fazendo tudo que Deus tem para mim até o fim da minha vida. Amém? Será que vocês podem levantar a mão e dizer: Senhor, eu recebo esta porção nesta conferência, tudo que o Senhor planejou para nós mulheres. Eu abro meu coração, abro minha mente e eu digo: eu recebo. Quero ser forte no espírito, na alma e no corpo. Me dá saúde no espírito, na alma e no corpo. Me dá forças novas no espírito, na alma e no corpo. Quero te servir, quero te glorificar até o último segundo da minha vida. E o Senhor vai olhar para mim e Jesus vai dizer: valeu a pena eu ter morrido na cruz por você. Eu quero te dar esta satisfação. Recebe, Jesus, do meu coração. Quero te amar mais. Amém? Amém. Vamos aplaudir Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Aleluias a Deus.